Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, esse projeto é o que trata de um aporte de capital em favor da BC Investimentos. Nós precisamos separar essa questão da BC Investimentos em dois momentos. Primeiro, a forma que se chegou a BC Investimentos foi uma bagunça, uma desorganização do governo municipal. Primeiro, é preciso a gente resgatar. Existia a Compur operava com os agentes de trânsito, e aí o governo decidiu extinguir a Compur e criar o BC Trânsito na mesma lei. Ao mesmo tempo, sem autorização legislativa, alterou o CNPJ da Compur para BC Investimentos. Veja que o governo não sabe para onde vai, né? Aí, desistiu de extinguir. Desistiu de extinguir a Compur. Aí depois, ao invés de... Não, eu vou criar o BC Investimentos. Faz o projeto de lei, cria BC Investimentos, com todo o detalhamento dos cargos, e lá no final... extingue ou ajusta alguma coisa em relação ao Compur? Não. Mandou um projeto de lei alterando uma lei de parceria público-privada do município que tinha vício de origem, pois foi originado um vereador, lá no artigo 8º da lei de PPP que está instituindo a BC Investimentos. Então a confusão vai por aí. Então, imaginem se algum órgão federal ou BC Investimento vai se inscrever em algum local, imagine a organização da BC Investimento. Abrir uma conta da BC Investimento. Tá, me dá os documentos aqui. Qual é o documento de vocês? Tem uma lei da década de 70, daí tem o estatuto, e aí tem a alteração da lei que extinguiu, mas não extinguiu, e tem a alteração do CNPJ, e lá mais a lei de PPP. Tá, mas peraí, como é que vocês se organizam? Como é que alguém entende como é que funciona a BC Investimentos? Então, é uma confusão jurídica que foi feita, e em vez de arrumar, continua essa bagunça. Esse é um ponto. Outra questão é o valor de orçamento para a BC Investimentos, que, em teoria, a BC Investimentos tem sim uma grande função para Balneário Camboriú. Eu apoio a BC Investimentos, sim, na teoria, nos estudos de parcerias público-privadas, e, enfim, nos processos de concessões. É importante, é algo que ainda está engatinhando essa estruturação no Brasil, alguns locais começam a avançar, mas não é algo consolidado e tem coisas que demoram tempo. Demoram mesmo. Vou dizer no governo do estado de Santa Catarina. A concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú acabou sendo uma primeira concessão no estado. A concessão do Terminal Rita Maria em Florianópolis aconteceram. Tem outras possibilidades também aí no governo do estado, mas demorou essa estruturação. Então, aparentemente, pela explicação que nós recebemos da BC Investimentos, algumas licitações lançaram que deram deserta, porque não estudaram exatamente com o mercado, alguns pontos. E no projeto, nos programas e projetos da BC Investimentos, tem lá BC Parques, tem um estudo de viabilidade econômico-financeira que precisa ser contratado, por exemplo, valor de 250 mil. O Fundo de Investimento Imobiliário, contrato com a B3, tem uma previsão de 155 mil, mercado público tem previsão de orçamentos de 200 mil, tem processo de internacionalização que o município decidiu colocar dentro do investimento, ele de extrema importância, o município decidiu colocar dentro da BC Investimentos, questões de inovação que estão ali dentro também, para mim não aconteceram ainda, mas estão ali dentro. E, fora isso, são contratos, salários e processos trabalhistas da Compur. Então, de fato, essa sociedade de economia mista possui uma série de despesas mensais e despesas, vamos dizer, de projeção para a cidade.
do que a cidade vislumbra de parcerias econômicas, de movimentar a economia, de dar melhores serviços para a população, qualidade para atrair o turista, etc. Qual é a questão? É diferente quando é uma sociedade de economia mista e quando é administração direta. Se fosse administração direta, seria um projeto e viria no meio de outras adequações do orçamento, né? Ficaria um padrão maior de ajustes. Como é o caso, vou dar o exemplo, quem faz essa função de parceria público-privada e de concessões no município de Blumenau, por exemplo, é a CEPARC, é uma secretaria, a Secretaria de Parcerias e Concessões. Então, é dentro da administração direta. Ou seja, fica claro que não tem os custos que a secretaria acaba tendo ficam direto com o município, questão dos salários, etc. Como a BC Investimento é uma desorganização na questão estrutural e ela só presta serviços ao município, ela não tem recursos. E quando conseguir os recursos das concessões, não necessariamente eles virão para a BC Investimentos. É possível que venha para o caixa do município, é possível que venha para uma secretaria X que hoje cuida dos órgãos. Ou seja, são questões que precisam ser ajustadas com o tempo. Eu acredito que a equipe que está lá, até porque possui profissionais contratados especificamente, inclusive com uma grande formação acadêmica e com experiência para tocar o processo, mas ainda estão estruturando. Então, não aceitar que o BC Investimentos receba recurso, na verdade, não ajuda no processo. Não ajuda no processo das concessões e parcerias. Se o valor adequado deveria ser esse, poderia ser outro, poderia ser debatido, embora está apontado no plano as necessidades de recursos. Então, o trabalho precisa acontecer, resultados precisam ser demonstrados. Eu sugiro, né, que a BC Investimentos venha falar para a comunidade aqui, até vice-presidente Marcos Kurtz, que fique agendado já para as primeiras sessões do mês, para que a BC Investimentos fale para a comunidade das suas possibilidades. Então, o órgão precisa, né, de recursos, como seria uma secretaria, mas precisa dar resultados. Então, mais 30 segundos, por favor, presidente. Precisa dar resultados, precisa apontar os resultados. E isso eu queria deixar claro. Uma questão é a desorganização na estruturação, na questão legal, e que vai dar trabalho. E se não for resolvido nesse governo, nós vamos ter que resolver no próximo. Agora, a questão de orçamento, se não tiver orçamento, não tem como tocar. Esses foram alguns dos projetos, nós entendemos que deva acontecer, e quem foi eleito para tocar o município foi o prefeito Fabrício de Oliveira, que escolheu a sua equipe, enfim. Então, nós vamos fazer aqui os apontamentos, fazer as críticas, agora, sem orçamento, o município não vai ter como tocar. Então, dessa forma, separando as questões da desorganização estrutural e da necessidade de recursos, que não tem como ser contrário a ter um orçamento para tocar algo que, se fosse uma secretaria, também precisaria. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.